Boa tarde, pessoal. Estão me escutando aí? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, ainda mais para falarmos de um tema que é a sustentabilidade. E o tema que eu trago para vocês aqui, em consoante com o nome do evento, né, Reboot the World, que vai falar um pouco sobre o novo conceito de inovação tecnológica na engenharia. A gente poderia melhorar esse título e falar sobre as diretrizes aí do que seria a nova inovação tecnológica. Mas se as diretrizes da inovação tecnológica elas se alteraram, então a gente tem que rever então um pouco esse conceito também de inovação tecnológica. Rapidinho, eu vou me apresentar. Está aqui o banner de apresentação. Eu sou o Vinícius Doro, engenheiro civil formado pela Unesp, a FES, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. E eu fiz mestrado em estruturas na própria Unesp também, na qual fiz especialização também em planejamento urbano, e hoje eu sou professor efetivo aqui da UNRV. Eu tive contato com esse tema, falar um pouco sobre inovação tecnológica vinculado à engenharia, como a gente vai entrar nesse tema, foi introduzir no doutorado em ciências dos materiais, na qual a gente esmiuçava um pouco mais esse conceito de sustentabilidade. Mas antes de eu entrar no conceito de inovação tecnológica, propriamente na engenharia, eu preciso falar um alarme para vocês, né? Eu dando aula aqui numa disciplina que chama Teoria das Estruturas, eu não sei quem da engenharia vai saber, e eu fiz uma pergunta a meus alunos. Eu perguntei para eles se eles acreditavam no aquecimento global. E pelo meu espanto, 56% dizendo que sim, e 44% dos alunos disseram não acreditar no aquecimento global, no efeito estufa, no caso que a emissão de gases poluentes estava aumentando a temperatura média do planeta. E eu preciso começar com esse assunto, porque quando a gente fala hoje em sustentabilidade, é baseado no quê? No que nós vamos basear para a gente falar sobre essa sustentabilidade? Então, eu preciso falar para vocês um pouco sobre esse aquecimento global. Então, a pergunta é, para vocês, existe esse aquecimento global? A gente precisa desmistificar esse assunto, porque o novo conceito de inovação tecnológica, ele se pauta nesse aquecimento global, nesse novo conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, se a gente for olhar na bibliografia, ao longo do tempo, ele se altera muito. Não é um conceito tão antigo, mas ele tem quase 100 anos, esse conceito de sustentabilidade, e ele se altera ao longo do tempo e da área de atuação que ele está sendo empregado. Mas, se a gente for pegar sobre um consenso geral, eu até coloco aqui, no sentido mais amplo da palavra, inclui a sustentabilidade, inclui ações para o crescimento econômico, está aqui, equidade social, qualidade ambiental de forma independente e harmonizada. Então, o que seria essa qualidade ambiental? Porque é isso que a gente vai falar hoje sobre essa inovação tecnológica. O que seria essa qualidade ambiental? Porque se a gente for começar a quantificar essa palavra sustentabilidade, como que nós vamos quantificar se um determinado produto, serviço, ele é sustentável ou não? Se é tão amplo esse conceito da palavra. Na engenharia, cada vez mais a gente tenta quantificar esse conceito de sustentabilidade. Então vamos voltar aqui no qualidade ambiental. O que eu preciso para essa qualidade ambiental? Porque o conceito de sustentabilidade me fala em qualidade ambiental. O que seria? Se a gente for falar assim, é não destruir o planeta. Tá, mas o que é não destruir o planeta? A gente fazer ações que mitiguem o quê? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala em sustentabilidade, qualidade ambiental, nós estamos falando em ações que mitiguem talvez o maior problema que nós estamos enfrentando, que é o conta do efeito estufa. Eu preciso convencer para você que esse assunto existe, porque se você não ficar convencido no começo dessa apresentação que existe aquecimento global, eu não consigo colocar para você o novo conceito de inovação tecnológica. O aquecimento global, ele já vem estudado desde 1900, um pouco a mais, e só que
sempre de uma forma ainda não categorizada. Mas a partir de 2007, quando a gente tem o terceiro, na verdade, laudo do IPCC, a gente acabou com todas as possibilidades de não mais entendermos que existe esse aquecimento global. Por quê? O IPCC, que neste laudo do IPCC, com mais de 100 pesquisadores do mundo inteiro, e aqui eu estou falando de físicos, biólogos, engenheiros, e também, indiretamente, mais de 1.000 pesquisadores do mundo inteiro entenderam que as ações como aumento da radiação solar, as ações como a Terra ela sempre passa ciclicamente de gelo e degelo, não explica por si só o tamanho aumento da temperatura média da Terra. Então, neste IPCC de 2007, nesse relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, você pode ter acesso aí, você pode ler na íntegra, ele coloca que a única explicação cientificamente viável para o aumento do aquecimento global é a emissão de gases poluentes no efeito estufa. Então, depois desse, já tiveram vários outros relatórios do IPCC reafirmando toda essa narrativa. Então, a gente fica perguntando, por que uma coisa que já foi provada, comprovada, ela ainda passa isso numa turma de engenharia a nível superior? Eu não estou falando com pessoas leigas, estou falando com pessoas cursando engenharia no ensino superior, ainda não acreditam que existe esse efeito o aumento da temperatura média do ar. Então, a gente vai discutir um pouco sobre esse negacionismo que existe, né, muito por conta de um merchandising feito, né? Tem um documentário que chama Merchants of Doubt, que ele fala sobre a contraprova, algumas ações de merchandising que faz com que a gente um desserviço, faz que a gente não acredite que existe esse efeito, já comprovado pela ciência, transformando isso em um discurso político e não técnico e não científico. E a gente, como pessoas que estão tentando aí uma inovação tecnológica, a gente sempre precisa pautar na ciência e na tecnologia. Não tem jeito, a gente precisa pautar aí em bons artigos, boas revistas, para que a gente consiga nunca cair nesse negacionismo. Então, só para desmistificar, basicamente, esse pessoal, esse negacionismo, ele trabalha em cima de 3 teses, mais ou menos, que não há indícios que o planeta esteja esquentando, né? Não há indícios que o gás do efeito estufa, né, que é o CO2, cause um aquecimento global, e não há indícios que os seres humanos sejam os principais causadores desse aumento da concentração. Eu vou falar rapidamente como desmistificar esses 3 argumentos aqui. O primeiro Vinícius, simples de desmistificar. Consegue Oi? me ouvir? Consigo. Aqui é o Juarez, eu sou colaborador do palco, certo? O seu Certo. compartilhamento de tela estava tendo um problema, não estava passando os slides. Eu gostaria que, por favor, você encerrasse esse compartilhamento de tela e abrisse novamente, selecionando só a janela do PowerPoint, certo? Certo. Eu estou voltando agora para o backstage e a gente fica se comunicando pelo chat. Aí deu certo? Só um Eu momento. preciso que, por favor, fique em tela cheia a apresentação. Tá. Mas só me verifica se tá tudo ok. Chegou aqui a notificação. Tá certo? Posso continuar? Ainda não está em tela cheia. Para mim aqui tá aparecendo tela cheia. Só um instante. Vou tentar ajustar aqui com o pessoal. Só um minutinho. Certo.
Vinícius, Oi. por favor, eu vou precisar que encerre esse compartilhamento, inicia novamente, selecionando só a janela, certo? E coloca o modo de visualização em F11, a tela totalmente cheia, para verificar se consegue visualizar completamente aqui na plataforma. Pode falar de novo, você falou muito baixo, deixa eu aumentar o volume aqui. Por favor, compartilhe a tela novamente, certo? Certo. Seleciona a janela do PowerPoint e coloca a tela completamente cheia, com o F11. F11? A tela ficou cheia? O F5 que a minha tela fica cheia. No caso, pode ser também. No meu computador aqui é o F11. No F5 ficou cheia? Ficou cheia para mim aqui. Aqui ainda continua sem ficar cheia. Você consegue passar os slides? Sigo? No caso, pelo menos está conseguindo passar os slides. Antes não estava passando. Nesse caso, pode continuar dessa forma, certo? Só que vai ficar aparecendo aqui essa barra lateral. Mas eles vão conseguir visualizar meu slide? Vão sim, é porque antes não estava passando os slides, certo? Estava ficando na primeira tela. Então, sim, se eu para ficar nessa daqui, então, desse jeito. Isso, exatamente. E você vai alterando dessa forma. Tá bom, então. Certinho. Ok? Perfeito. Certo. Boa tarde. Obrigado. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar então. Vamos voltar aqui só um slide. A gente estava aqui, então, entendendo e refutando os três maiores argumentos que o pessoal utiliza, né, tá aqui, para que eles não acreditem no aquecimento global. Primeiro, não há indícios de aquecimento global que esteja em andamento, a temperatura média da Terra não está aumentando, não há indícios que o CO2 cause esse aquecimento global, e também não há indícios que o ser humano está provocando isso. O primeiro argumento é fácil da gente entender, se a gente for pegar desde 1850, mais ou menos, nós temos uma curva onde a temperatura média da Terra ela vem aumentando de uma forma muito abrupta. Aí você vai falar o seguinte, eles vão falar, os negadores negarão, e vão falar o seguinte, olha, mas existe na Terra ciclos de 15 mil anos onde nós esfriamos e onde nós esquentamos, e agora nós estamos passando por um momento de esquentar a Terra. Sim, realmente a Terra passa por esse ciclo, mas a taxa na qual a Terra está esquentando é muito mais além do que a taxa que naturalmente ela deveria esquentar. Então, realmente, a Terra ela esquenta em tempos, mas hoje a taxa na qual a temperatura média vem aumentando é muito maior do que realmente o natural conseguia fazer. Então, esse é o primeiro argumento que a gente pode retirar. O segundo argumento que eles falam é esse aqui, que não há indícios de que os gases do efeito estufa causam aquecimento global. Eu trouxe esse, porque esse aqui são as pessoas, talvez, que não leem nada sobre o assunto, porque o aquecimento global, ele é crucial para a vida na Terra. Se não existisse CO2 para que causasse o efeito estufa, não existia vida na Terra. A gente precisa que há CO2 para existir na Terra. Se a gente dependesse só de luz solar para que a Terra esquentasse, a nossa temperatura média seria mais ou menos menos 18 graus Celsius. Então, o efeito estufa, ele faz com que exista vida na Terra. Mas é claro que nós estamos acelerando isso de uma forma muito, muito rápida. E está falando que não há indícios que os seres humanos causem isso daí. É simples que a gente for pegar mais ou menos a época da Revolução Industrial, e a gente vem falando que a concentração de CO2, a reta de concentração de CO2, que é essa reta que está aqui, ela acompanha as maiores temperaturas. Então, antigamente nós tínhamos em média 250 partes por milhão de concentração de CO2 e rapidamente, em menos de 100 anos, a gente já está com 420 mais ou menos, de forma que quanto mais concentração de CO2, essa concentração de CO2 ela é linear acompanhando essa curva de temperatura. Então, se alguém perguntar para você, olha, não existe aquecimento global, você vai falar o seguinte de agora em diante, olha, toda a comunidade científica, 99% da comunidade científica séria, de diversos países, e não só de uma categoria ou um país em específico, acreditam, com base científica, de temperatura, concentração de CO2,
e de uma forma abrupta que essa temperatura vai aumentando, que a Terra está aumentando por conta da emissão de gases do efeito estufa. Então, de agora em diante, eu quero que você entenda que não há mais variação cientificamente, que não há esse efeito do aquecimento global. Eu preciso que você entenda isso, porque o conceito de sustentabilidade, aquele conceito que eu falei para vocês um pouco atrás, aquele conceito que eu falei do meio ambiente, está todo ligado na inovação tecnológica. E o que nós precisamos fazer em relação a isso, né? Nós precisamos de ações para minimizar esse impacto ambiental, e aqui a gente está falando quando eu falo impacto ambiental, aqui eu já estou falando de emissão de gases poluentes, e na minha singela opinião, somente com a pesquisa a gente vai conseguir desenvolver novas tecnologias para que a gente consiga alcançar isso. Então, se existe um problema ambiental hoje, você entende que existe esse problema ambiental, a gente vai atualizar esse conceito de inovação tecnológica. Então, esse conceito de inovação tecnológica agora, antigamente, a gente tinha qualquer tecnologia nova, vamos supor assim, e que ela fosse bem aceita, seria uma inovação tecnológica. Agora, não mais. Agora, a gente precisa, além dessa construção sustentável que eu coloquei aqui, no amplo conceito de sustentabilidade, que eu coloquei lá em cima, a gente precisa desenvolver produtos sem toxicidade de materiais, e aí que vem a engenharia para a gente quantificar essa sustentabilidade. A gente precisa desenvolver produtos que têm uma baixa energia incorporada, ou seja, uma análise de ciclo de vida que seja positivo. A gente vai... Eu não estou entendendo o que você está falando. Calma que a gente vai falar um pouco a mais sobre isso. E no final, claro, a gente precisa que isso seja de uma forma... esse resíduos da construção pode ser aqui colocado como reuso, ou a gente pode colocar como uma reciclagem, né? De uma forma mais ampla da palavra também, como a gente acabou de ver na palestra passada da professora. Esse reciclagem no sentido um pouco mais amplo da palavra. Então... Para ter inovação tecnológica hoje, a gente precisa seguir esses preceitos que estão aqui. Então vamos falar um pouco sobre cada um deles. Eu vou pular a construção sustentável, porque esse construção sustentável seria o conceito mais amplo da palavra, de sustentabilidade, que eu vou voltar no slide aqui, ó, que seria a gente trabalhar aqui com crescimento econômico, equidade social. Então, eu vou pular esse conceito de construção sustentável, respeitando que tem que respeitar, então, essa equidade social, esse crescimento econômico e trabalhar um pouco uma coisa mais palpável na engenharia, que seria esses 3 itens que vocês estão vendo aí. Então, o primeiro que a gente vai trabalhar é a toxicidade dos materiais. Então, para eu ter inovação tecnológica, eu preciso entender que não adianta eu construir um material que seja extremamente bom, barato, resistente, mas que ele seja tóxico. Um grande exemplo que a gente pode dar para vocês é o amianto, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aquelas telhas de amianto, aquelas caixas d'água de amianto, você pode falar assim, aquelas telhas de amianto, elas são ruins porque elas são extremamente resistentes. Para o conforto térmico, são muito boas para o conforto térmico. Elas são baratas, realmente. Só tem um problema, que o amianto, ele mata não a pessoa final que usou o produto, mas na extração. É um pó muito fino, não tem como ter proteção, e ele acaba se alojando nos pulmões do trabalhador. Então, a gente poderia falar o seguinte, eu vou inovar tecnologicamente, construindo um novo material utilizando amianto. Olha, seguindo um novo conceito de inovação tecnológica, isso não vai ser considerado inovação tecnológica. Vai ser um material que pode ser considerado resistente, vai ser um material muito bom para o fogo, vai ser um material N coisas, mas considerar ele como inovação tecnológica, no novo conceito que a gente está construindo, não é considerado. Então a gente tem que entender que cada vez mais a gente vem utilizando metais pesados aí na nossa construção. Se a gente for pegar, por exemplo, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, que é a utilização de organos clorados, né? Para quem não sabe, organos clorados é agrotóxico, né? Eu estou na cidade de Rio Verde, e aqui tem um famoso caso da utilização de organos clorados, de agrotóxico, por via aérea, e que teve aqui uma tragédia aqui,
onde o avião, acidentalmente, ele passou em cima de uma escola e acabou colocando 42 crianças em contato com aquele organoclorado e teve aí náusea, vômito, dor de cabeça. Até alguns dias depois, as crianças apresentavam urticária na pele. Então, a gente precisa entender, então, que esse conceito, eu vou trazer um novo agrotóxico, ele vai aumentar a produtividade da lavoura, mas ele utiliza mais orgânicos clorados, ele vai ser mais tóxico, ele vai ser... Isso eu vou considerar hoje como uma inovação tecnológica? Não, a gente não aceita mais esse conceito de inovação tecnológica trazendo mais toxicidade para o meio ambiente, né? Aqui só um dado, que organoclorados foi inserido em leite materno, só para você ver a toxicidade que é isso. Então, entendendo esse conceito de que a toxicidade precisa ser controlada, ela precisa ser vista, né, a gente parte para o segundo tópico, que seria essa energia incorporada. E aqui nessa energia incorporada, eu trago para vocês um artigo científico, né, que talvez alguns não tenham tanto contato com um artigo científico, mas eu trago para vocês um artigo científico para a gente ver como que nós vamos quantificar essa energia incorporada, que é a partir dela, a partir desse conceito de energia incorporada, que a gente vai verificar se um material é sustentável ou não. Então, olha que fantástico. Hoje a gente tem como, dentro de uma indústria, dentro de um produto qualquer, até serviço, verificar se aquela atividade, o quão sustentável é aquela atividade. Então, a gente vai verificar essa energia dos materiais, né? E a gente vai se preocupar com toda a aplicação do processo, desde a sua extração até a sua reciclagem, reuso ou descarte. Então, eu vou trazer para vocês aqui um artigo científico, ele é um B2, é um artigo que eu tive contato enquanto doutorando na Unesp em Ciências dos Materiais, que a gente vai trabalhar sobre o uso, né, de briquetes de eucalipto para a utilização de carvão. Então, o objetivo desse estudo foi a gente caracterizar o quanto seria mais sustentável a gente utilizar eucalipto, né, como carvão vegetal e exportar isso para os Estados Unidos, o quanto seria sustentável essa prática da gente pegar um eucalipto reflorestado, transformar ele em carvão vegetal e utilizar ele para fins, pode ser recreativos, aí para fins alimentícios que ele coloca no trabalho. Mas aí vem a grande questão, né? Muita gente vai falar assim, não, mas isso não é sustentável, eu vou plantar uma árvore para virar carvão, para eu queimar o carvão, jogar CO2 de novo. Então, essa não é uma prática sustentável. Era muito melhor a gente, às vezes, já ir partir para uma outra fonte energética, que seria uma energia limpa, né? Que até para a gente caracterizar uma fonte energética como energia limpa, a gente vai utilizar esse mesmo conceito de energia incorporada dos materiais para a gente caracterizar uma fonte hoje, para caracterizar uma fonte energética como limpa, ou dita como sustentável. A gente precisa fazer todo esse processo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, só para que vocês entendam um pouco, o que foi feito nesse trabalho? Os briquetes de carvão eram produzidos a partir de duas matérias-primas, pessoal, que é o eucalipto queimado, que formava uma cinza, e colocou um amido que vinha aqui do babaçu para poder ligar isso daí. Então, isso é o carvão. Então, eles compactavam essa cinza do eucalipto junto com o amido que vinha do babaçu, mas pode ser, por exemplo, amido de milho, pode ser amido de mandioca, que é a tapioca, pode ser qualquer tipo de amido vegetal para fazer a aglutinação dessas partes. Porque você tem que entender o seguinte, se eu pego um pó, eu não consigo ter poder calorífico nesse pó, mas se eu pego e compacto isso, eu consigo a requeima desse material que já foi queimado. Então, seria um material descartável, um material que eu não usaria para nada. Agora eu vou fazer o processo. Vou reusar aquele material que seria descartado e colocar ele para uma nova queima, né? Então, seria uma requeima desse material. Só para que vocês tenham uma noção, é mais ou menos isso daqui que eu vou mostrar para vocês na próxima foto.
Essa foto aqui não é uma foto do trabalho que eu estou apresentando para vocês. É uma foto minha, na qual eu tentei, juntamente com o orientador, reproduzir o que esse pessoal fez. Aqui, para você ter uma ideia, o que eu fiz na época, né? Vocês são de Goiás, tem a Comigo aqui em Goiás. A Comigo pegava o eucalipto, jogava na caldeira, aí pegava o resto da queima e eles jogam no pátio. É isso que eles fazem. O que nós fazemos? O que eu fiz? Eu peguei esse material fino que sobrou do eucalipto, esse material fino, adicionei um amido, exatamente como fez o trabalho, adicionei um amido, na qual eu adicionei fécula de mandioca, que é a famosa tapioca, muito fina, né? Adicionei esse amido, aglutinei de novo esse eucalipto, deixei secar e coloquei para queima de novo. Então já era um material queimado, ou seja, perdido massa, no qual eu reutilizei para uma nova queima. Né? E todos pensavam que jamais ia ter a queima desse material. Então, eu tirei uma foto com a câmera térmica aqui e provei, olha, esse material tem como acontecer a requeima dele. Olha, ele chegou a 557 graus Celsius aí de temperatura máxima. Então, ele queima, ele tem poder calorífico ainda. A gente pode reutilizar esse material. Aí, muitos vão dizer, pô, professor, mas isso daí é muito pouco, né? Mas você tem que entender que nem para tudo eu vou precisar de um poder calorífico extremo. Às vezes eu posso mesclar, colocar um eucalipto seco, com poder calorífico alto, e mesclar com esse, que é um resíduo, que eu não ia fazer nada com ele. Né? E depois, tem até pesquisa que o professor Fausto, eu parei por aí no doutorado, né, eu acabei não continuando a pesquisa, tem até o professor Fausto continuando essa mesma pesquisa, que ele vai pegar o pó que sobrou disso, que é o pó da requeima, e ver o que se pode fazer com ele aí. Pode até colocar no cimento, até pode colocar como elemento fino, um elemento pozolânico, que a gente chama, se aumentar as propriedades do concreto, ou um elemento que a gente chama de filler, que só é um elemento muito fino dentro da massa de concreto. Então, olha só para vocês verem como que é interessante. Eu estou pegando, então, um resíduo e tentando trazer ele de volta. Mas o desafio é eu quantificar o quanto isso é sustentável. Quantificar todo esse processo. E na engenharia, hoje, a gente tem uma ferramenta que chama avaliação do ciclo de vida. Então, essa ferramenta ela é muito importante. O que ela vai fazer nessa análise do ciclo de vida? Ela vai pegar, transformar em quantidade de CO2, ou seja, carbono emitido equivalente, em todo o processo, tanto de extração da matéria-prima, até o seu produto final, que pode ser o reuso ou a reciclagem, ou mesmo descarte em lixões, o que for. Então, nessa ferramenta, a gente vai quantificar isso, né? A gente vai quantificar essa análise do ciclo de vida. Então, é basicamente o que você está vendo nessa foto, que a gente vai ver todo o processo da matéria-prima. A gente vai ver quanto que emite de CO2 equivalente. Professor, mas está falando equivalente, eu não estou entendendo. Porque, por exemplo, você vai... no processo pode emitir metano, por exemplo. Metano é um gás do efeito estufa, muito mais prejudicial do que o CO2. Mas a gente vai, então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma tabela equivalente. Uma molécula de metano vale quantas moléculas de CO2? A gente vai transformar essa tabela de equivalência e vai transformar tudo em emissão de CO2. Isso é um trabalho de engenharia, pessoal. A gente está fazendo um trabalho quantitativo. Né? Agora a gente vai quantificar o quão um produto é sustentável. Né? Então a gente vai analisar desde a matéria-prima, o processamento dessa matéria-prima, quanto que ela emite de CO2 por quilo, na sua produção, distribuição, se é varejo, se é atacado, até chegar no consumidor final. E o que você vai fazer com esse consumidor final? A gente pode fazer o reuso dele ou a reciclagem, compostagem, incineragem, aterro e lixão. Qual que é o descarte final dele? Então, a gente vai identificar o fluxo de entrada e saída desse material. E é claro que a gente vai sempre utilizar a ciência, né, para que a gente consiga quantificar isso. Fala assim, mas é muito difícil quantificar isso. Realmente,
Você quantificar isso em todo o processo é um trabalho muito árduo, mas acontece é que a gente utiliza banco de dados de pessoas, por exemplo, que já fez a quantificação da primeira parte do processo, colocou no banco de dados. A pessoa fez a primeira parte, por exemplo, de quanto que o caminhão X emite de CO2 em tantos quilômetros. A gente coloca isso no banco de dados. Então, o mundo vai angariando bancos de dados para que eu não precise todas as vezes fazer todo esse trabalho de verificação de quanto que de CO2 emite em cada parte do processo. A gente vai alimentando esse banco de dados de forma que a gente vai utilizando softwares de análise de ciclo de vida, e nesses softwares já vão ter esses processos de forma muito mais automatizada. No caso aqui do trabalho, eles utilizaram o software Gabi4. Nós não temos softwares nacionais de análise de ciclo de vida, não temos softwares 0800, não temos softwares free aí para análise de ciclo de vida, são todos pagos, né? Eu coloquei no próximo slide aqui alguns softwares, só para que vocês vejam, ó, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Finlândia, Dinamarca, são todos softwares, então, internacionais, para que a gente faça esse análise de ciclo de vida, mas existem parcerias, né? Algumas universidades têm parcerias com outras universidades que detêm também esses softwares e vão fazendo essas parcerias para que a gente consiga desenvolver pesquisa. Pesquisa e análise de ciclo de vida no Brasil ainda está se iniciando, é um assunto novo, um assunto complexo, mas com certeza vai tomar as revistas, não vai demorar muito tempo, porque é um assunto que você consegue quantificar o quanto que aquele produto, o quanto que aquele processo ele é sustentável ou não. Então, quando a gente for colocar no futuro próximo qualquer produto no mercado, qualquer processo no mercado, vai se necessário, mas será que esse produto aí, quanto que esse produto é prejudicial ao meio ambiente? Quanto que ele é? Será que a gente vai precisar fazer ações para mitigar isso daí? Quanto de ações eu preciso fazer isso? Então, é interessante que agora a gente consegue ter um número ao nosso favor, que a gente consiga identificar o quanto sustentável é. Aqui, eles mapearam todo o processo aqui do briquete de eucalipto, então tem aqui, ó, qual que é a vantagem de fazer o briquete de eucalipto com reflorestamento? É que você, ao longo do que a árvore vai crescendo, ela vai captando CO2 para fazer fotossíntese. Então, aí então eu já tenho uma vantagem de reflorestamento, viu, pessoal? Então, ao longo que essa árvore vai crescendo, ela vai puxando CO2 que é o nosso problema atualmente, que é o caso do gás do efeito estufa. Então, é uma vantagem isso, quando a gente faz o reflorestamento. Então, o eucalipto, tanto o babaçu, lembra que o babaçu é para fazer o amido, né? Só entrando em detalhes aqui, só para vocês terem uma ideia, hoje o babaçu faz tanto o amido, quanto faz também aqueles filtros de carvão. Então, hoje o pessoal, quando vai fazer a plantação de babaçu, a gente pergunta assim, é sustentável isso? Se a gente for pensar, não tem nenhum resíduo mais do babaçu, porque da madeira, da árvore faz o carvão, do fruto faz a seiva da árvore também, e do fruto faz aquele filtro que vocês usam em filtro de água, um carvão ativado, ele faz aquele pozinho de carvão ativado que usa em filtro d'água. Então, eles mapearam todo o processo. Então, aqui você vê que o eucalipto vai para a incineração, da incineração vai para o transporte, esse transporte aqui utiliza energia que vem da refinaria, né, que é a gasolina, desse transporte aqui encontra com todo o processo que foi feito do babaçu, para extrair o amido, aí sim faz os briquetes, dos briquetes é transportado lá para o consumidor final, que seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, a pergunta que o pessoal fazia, cara, fazer carvão, porque a gente tem que entender que utiliza-se carvão vegetal para muitas coisas, né? A gente pensa que só o carvão mineral é utilizado para matriz energética. Não, a gente utiliza carvão vegetal para muitas coisas também. Até para fabricar o ferro gusa, que não sei se vocês conhecem, que é para fazer o aço. Para fazer o aço, utiliza-se carvão mineral, mas hoje já se faz o aço também com parte do carvão vegetal. Eles fazem, então, um híbrido aí desse carvão mineral e vegetal, transformando, o aço um produto mais sustentável. Aí,
vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora eu estou falando mais sustentável. Por quê? Porque se a gente for olhar o balanço de CO2 emitido no aço, está diminuindo porque está utilizando carvão vegetal no seu processo. Então, agora eu estou quantificando até o processo do aço e verificando se é viável ou não fazer isso para a emissão de CO2, para que a gente não aumente essa conta de emissão de CO2. Então, aqui está aqui tá o esquema que vocês estão vendo aí na tela, o esquema do fluxograma, vamos chamar de um fluxograma, e aqui está a quantificação no próximo slide, vou mostrar a quantificação desse fluxograma. Então, aqui nós temos o CO2 captado do meio ambiente, lá na esquerda em cima, não sei se estão vendo meu mouse, na esquerda em cima começa o fluxograma. O CO2 captado do meio ambiente, então foi 8,2 vezes 10 a 6 quilos, e aí começa a emissão de CO2, então tem 3,9, então cada parte do processo, você está vendo, cada parte do processo, olha, eu vou transformar o carvão em fino, que é incinerar. Agora eu vou transportar esse carvão. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o babaçu. Briquete plants, ou seja, eu vou fazer agora os briquetes, que eu vou fazer os briquetes de carvão, que seria juntar tudo isso e fazer um carvãozinho igual você está acostumado no seu churrasco. Beleza. Aí, então, eu já tenho um balanço de quanto que emitiu de CO2, o que foi captado da planta e o que foi emitido em todo o processo. Agora eu vou transportar isso. Então, para transportar, você emite mais essa quantidade de CO2 que você está vendo na tela aí. E até o consumidor final, que no caso aqui do trabalho é lá nos Estados Unidos. Aí eu pergunto para vocês, é sustentável fazer isso? É sustentável queimar madeira no Brasil e mandar para os Estados Unidos? Isso é uma ação sustentável? Se a gente for analisar isso de uma forma, vamos supor que sociológica, que não tem ninguém de sociologia para brigar comigo. Sociológica. Cara, eu vou desmatar, tudo bem que tem que ser de reflorestamento, mas eu vou tirar a árvore, eu vou queimar essa árvore aqui no Brasil, vou queimar aqui, ainda vou transportar esse material de navio, o transporte de navio, esqueci de avisar, de navio lá para os Estados Unidos. Não tem como isso ser sustentável. Não tem como. Isso não tem como eu falar que eu vender carvão para os Estados Unidos, eu posso considerar como inovação tecnológica. Então, desses debates, fazendo um parênteses aqui agora, desses debates, vamos supor, negacionistas que a gente viu no efeito estufa, desse debate sociológico em questão da sustentabilidade, que nós, engenheiros, né, ou que nós, como pessoas, temos que fugir e nos pautarmos cada vez mais na ciência para entendermos o processo e falar, olha, de acordo com o balanço energético, de acordo com o que está fazendo tudo isso daí, 1 quilo de carvão, 1 quilo de briquete de carvão, ele sequestra mais ou menos 4 quilos de CO2 e emite em todo o processo 3,96 kg de CO2. Aí você vai falar assim, mas como assim? Quer dizer, então, que se eu quantificar isso, a emissão de CO2 para queimar carvão aqui e mandar para os Estados Unidos é negativo? Quer dizer, então, que eu plantar carvão reflorestado, queimar aqui no Brasil, vender para os Estados Unidos, eu estou fazendo bem para o planeta? Olha, se a gente for analisar em termos do novo conceito de sustentabilidade, o novo conceito de inovação tecnológica, que é captura de CO2, isso tem um valor de aquecimento global negativo. Então, a gente conclui que a emissão de CO2 em todo o processo, ela é um balanço de aquecimento global negativo. Então, isso é uma ação sustentável. Isso ainda transforma só um momento. Isso transforma ainda numa ação mais sustentável quando a gente for ver que não tem resíduo nenhum do babaçu e do eucalipto. Mas aqui a gente está falando só do carvão, não vamos nem entrar em detalhes disso daí. Então, olha para você ver como muda os paradigmas. A gente tem que resetar mesmo a nossa cabeça. Como que isso é possível, né?
fazer todo esse processo no Brasil e mandar lá para os Estados Unidos é considerado uma ação sustentável. Então, nesse trabalho, eles provaram que para esse fim, a gente tem um balanço energético negativo de CO2, lembrando que a gente transforma tudo em CO2, e a gente tem um aquecimento global negativo, fazendo então, batendo o martelo com contas, né, com cálculo, com ciência de que essa aqui é uma ação sustentável. Então, fica faltando para a gente discutir aqui agora, né, o mais importante que eu queria trazer para vocês era esse conceito de energia incorporada dos materiais, mas eu preciso ainda discutir, por conta do conceito de inovação tecnológica, ainda o resíduo, o reuso e a reciclagem. A gente precisa discutir um pouco sobre isso, porque a gente precisa entender ainda o final desse processo. Mas é claro que o mais importante, e era o tema da palestra que eu queria que vocês entendessem, é quantificar essa energia incorporada dos materiais, analisar todo o ciclo de vida. Mas ainda não acabou não. Quem for dormir, dá uma acordada aí, respira fundo, que eu ainda vou falar um pouco rapidamente sobre o resíduo, né? O que é esse resíduo, né? Por que você trouxe especificamente o resíduo da construção e demolição? Primeiro, porque eu sou engenheiro civil, é mais fácil de eu falar no assunto que eu conheço, mas a gente pode ampliar isso de uma forma mais ampla, né? Como disse a professora na apresentação passada. Né? Por que o resíduo da construção e demolição é considerado um resíduo problemático? Pensa comigo aqui, pessoal, vamos analisar aqui. Esse trabalho sobre resíduos, para quem que é de Rio Verde, ele foi feito para reavaliar o novo plano diretor da cidade de Rio Verde. O plano diretor é aquela análise que a gente faz a cada 10 anos nas cidades, onde vai direcionar o futuro da cidade. Independente se entra um político de esquerda, de direita, de centro, de acima ou abaixo, tendo um plano diretor bem feito, né, com objetivos, e não um plano diretor genérico que todo mundo faz, a cidade consegue desenvolver mesmo independente do partido que entra na política. Então, quando a gente foi reescrever o plano diretor da cidade de Rio Verde, foi feito, então, de acordo com a CONAMA 2002, um plano de resíduos sólidos. A gente precisa entender esses resíduos sólidos, né? Aqui eu vou falar de resíduos da construção e demolição, que é o que mais eu tenho conhecimento. Qual que é o problema do resíduo da construção e demolição? Primeiramente, que ele é muito grande. Ele é considerado 35% de todo o resíduo produzido, certo? Beleza. Por que isso é um problema? Porque, vamos supor que eu construa um aterro sanitário ou um lixão um pouco mais organizados. Vamos colocar dessa forma. Eu construo esse aterro sanitário, eu faço lá o sistema de retirada do chorume, todo um sistema, vamos supor, um pouco mais desenvolvido. Aí eu pego e jogo todo o resíduo da construção e demolição dentro desse aterro, sendo que eu poderia reaproveitar esse resíduo. Aqui no Brasil é muito fácil descartar resíduo, porque o Brasil é muito grande. Então, eu destruo um prédio, eu ando 5, 10 quilômetros ali, a empresa compra um terreno, descarta lá, faz um morro e já era. Mas e, por exemplo, se eu for pegar um Japão, por exemplo, considerar o Japão. Não tem como comparar o Japão com o Brasil. Não, é verdade, em termos de desenvolvimento, mas a gente precisa sempre mirar nos melhores exemplos, para que a gente consiga chegar lá. No Japão, 99% do resíduo da construção e demolição é reinserido no processo da engenharia civil. 99%. Por quê? Eles vão fazer o quê com aquilo? Jogar no mar? O que eles vão fazer com isso? E lembrando que o resíduo da construção e demolição é 100% reaproveitado. E se eu estou reaproveitando, por exemplo, no meu concreto aqui, custa R$1.000, vamos pôr. Estou só jogando para vocês entenderem. Eu vou jogar 20% como resíduo. Que eu posso fazer isso e manter a mesma resistência. 20% como resíduo. Olha, então quer dizer que eu vou comprar o resíduo barato de R$1.000, vai ficar 900 no meu concreto agora. Então, eu utilizando resíduo, eu ainda economizo e eu ainda tiro aquele material do meio ambiente. Então, voltando aqui, é o último slide que eu vou conversar com vocês. Eu quero que vocês entendam pelo menos o título da palestra, sustentabilidade
que é aquele conceito muito amplo que eu acabei de apresentar para vocês, que tem a ver com a economia, equidade de classes, tal, tudo aquilo que eu falei para vocês, mas tem a parte ambiental, que é o que nós estamos discutindo aqui. E o novo conceito de inovação tecnológica. Então, a pergunta que eu faço, por exemplo, para vocês, vou lançar um produto no mercado, só que ele é mais tóxico do que está aí, ele é mais tóxico, só que ele é mais eficiente. Ele é considerado hoje uma inovação tecnológica? De acordo com o novo conceito, seguindo os preceitos da sustentabilidade, isso não é uma inovação tecnológica. É um produto mais eficiente para o que você está colocando, mas inovação tecnológica não. Porque inovação tecnológica hoje tem que ser pautado na sustentabilidade. Por isso que eu precisei explicar para você do aquecimento global, sendo que a sustentabilidade vindo do meio ambiente tem a ver com a emissão dos gases do efeito estufa. Então, esse produto que é mais tóxico pode ser inserido? Não. Vou inserir um novo produto, ele não é tóxico, ele está em cima da construção sustentável, só que ele emite mais efeitos de CO2. Mas como é que você sabe que ele emite mais efeitos de CO2? Porque agora nós temos como quantificar esse processo. Todo o processo nós temos como quantificá-lo. Então, quer dizer que, vamos supor, ele faz quase a mesma coisa que o produto que já está aí, mas ele emite mais CO2. Eu vou considerar isso como inovação tecnológica, de acordo com o novo conceito que a gente acabou de ver em toda essa palestra, eu falando 50 minutos sem parar para você? Não, a gente não pode considerar como isso. E atendeu a tudo isso daqui, mas eu não tenho o descarte para ele, não tenho aonde descartar para ele, ele é altamente tóxico no descarte. Ele é eficiente, na construção, na construção dele, ele é menos tóxico, ele emite menos CO2, só que ele não tem como descarte, e o descarte dele é perigoso. Não, também a gente não enquadra isso como inovação tecnológica. Então, eu quis trazer para vocês esse novo conceito que hoje a gente trabalha de inovação tecnológica com o tripé, ou em cima de, atrás da sustentabilidade. Não existe mais inovação tecnológica sem entendermos os conceitos de sustentabilidade. Eu queria dizer que foi um prazer eu estar esses 50 minutos aqui com vocês. Agradeço toda a produção pelo apoio e por ter me convidado, e eu fico à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Muito obrigado, pessoal. Uma boa e excelente tarde para todos vocês. Vou ver aqui. Como podemos viver em harmonia com a natureza em futuro de alta tecnologia? Só tem, na minha opinião, né? Essa foi uma pergunta, eu fiz eu dou uma disciplina na pós-graduação em gestão de obras e projetos que chama inovação tecnológica, e eu falo um pouco isso que eu falei para vocês aqui, é claro, com muito mais detalhes. E teve uma pessoa que perguntou, mas como que a gente vai desenvolver sem acabar com o meio ambiente, né? Gente, só existe uma forma disso, e chama-se pesquisa. Talvez hoje a gente fale o seguinte, a gente não tem como a gente desenvolver sem acabar com o meio ambiente, mas tem como a gente mitigar o máximo possível. Tem como a gente, às vezes, dar tempo que a natureza se recomponha com algumas coisas. Tem como, às vezes, a gente chegar, por exemplo, o ano de 2019 foi feito um estudo do IPCC, que em 2050, mais ou menos, a gente vai chegar com quase 1,5 grau de aumento, e talvez seja irreversível. Que talvez a gente, com tecnologia e pesquisa, coloque isso para 2.200, 300, 400, e talvez nunca chegue. Então, o ideal é pesquisa. Não tem como a gente fugir das pesquisas. É a gente investir em pesquisa e tecnologia. É a única forma da gente mudar tudo que está aí. É isso, acho que, deixa eu ver aqui, não tem mais nenhuma pergunta. Já deu meu tempo, então, de novo, pessoal, muito obrigado, uma boa e excelente tarde para vocês.